Olha, aqui tem as 12 etapas, né? O status quo, que é o mundo comum, mundo conhecido, né? Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre o arquétipo do inocente, está relacionado ao arquétipo do inocente também, que é a nossa zona de conforto, né? A zona conhecida, aquele local. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp aqui. Que muitas vezes parece que eu estou em movimento e muitas vezes não estou. Então, por exemplo, um workaholic, por exemplo, normalmente ele está exatamente no mundo comum. Ele está fazendo muito, ele está se movimentando, está trabalhando, ele acredita que ele está enfrentando grandes desafios, que ele está enfrentando seus dragões, mas na verdade ele está fazendo tudo menos o que precisa ser feito. Ele está fugindo, aquela é a zona de conforto, aquela área de domínio dele. Então, para toda a questão que a gente traz para o jogo, é importante entender que sempre por trás do verdadeiro desafio que a pessoa traz, sempre há essa zona de conforto. Por quê? Porque normalmente o nosso ponto, o grande desafio ele sempre está relacionado ao nosso ponto de dor. Se é o alvo de verdade, se é o meu ponto de dor de verdade, significa que é onde as defesas estão mais bem armadas. É o meu ponto cego. É aquilo que eu temo entrar em contato. Né? Então, toda a minha estrutura é para não entrar em contato com esse ponto mais nevrálgico, que é esse ponto de dor, na verdade, refletido através das nossas defesas maiores, é o dragão, é o antagonista no jogo. Então, se eu estou tratando realmente da minha questão de verdade, eu preciso identificar qual é a zona de conforto, porque é na zona de conforto que estão as primeiras estratégias de defesa que estão me protegendo do contato com esse enfrentamento, aquilo que é realmente desafiador. E normalmente, por trás disso, nós estamos falando da dor, né? Então, é preciso identificar isso, principalmente se no caso a gente vai estar trabalhando no jogo com o primeiro arquétipo dos 12 arquétipos, que é o arquétipo do inocente. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais nesse arquétipo também, né? Então, na jornada do herói, né, a gente vê lá que é o equivalente à primeira etapa da jornada, é o mundo comum, né? O mundo conhecido. Eu mandei para vocês até na última aula o link, né, do vídeo, não sei se vocês todos assistiram. Tá lá no histórico do WhatsApp, é só procurar. Qualquer coisa me manda uma mensagem privada, depois eu compartilho com você também. Eu gosto de usar como exemplo aí o Senhor dos Anéis. Aqui, mais especificamente, também aquele último filme que é o Hobbit, né? Que, na verdade, conta a história antes do filme do Senhor dos Anéis. E essa história começa mostrando o mundo dos hobbits. Então, você vê, as casinhas são redondas, são parecendo um útero, né? Parece que é dentro da terra, é confortável, é quentinha. No filme mostra os anões correndo pelos campos, os velhos fumando cachimbo, um bolo quentinho saindo do forno, aí mostrando aquele mundo, tudo funcionando bem no seu cotidiano, né? Tem sol, tem flores, e a história diz que nunca nenhum hobbit saiu dos limites do condado, né? E esse é o mundo comum, né? O mundo comum é zona de conforto, é aquela coisa, tá bom aqui, tá quentinho, por que eu vou sair? Por que eu vou mexer nisso que tá funcionando? Tem uma troca, tem um ganho. E é preciso identificar qual é esse ganho, né? Se a gente for olhar isso no desenvolvimento dos 3 primeiros chakras do jogo, por exemplo, se a gente for olhar o primeiro chakra, que é o chakra básico, eu mandei para você o tabuleiro de estudo do Mahalila, depois você consegue verificar aí melhor. Então, a casa 5, ela representa a primeira linha do jogo e representa também o chakra básico. Então, na casa 5, que nesse chakra básico, também, se a gente for procurar no tabuleiro do Mahalila, ela representa, além de representar a sobrevivência, o elemento terra, né, que são questões do próprio chakra básico, se a gente for procurar a luxúria no jogo, a luxúria está relacionada a esse chakra.
esse primeiro chakra, né? É onde a energia sexual, a energia vital, essa libido original, ela é distorcida em defesas, né? É onde essa energia do prazer, ela também muitas vezes se funde com o sofrimento. Mas na visão transpessoal, é assim, como eu me desconectei do êxtase divino, me desconectei daquele prazer, como se fosse do próprio útero, né, da barriga da mãe, né? É como se eu preciso de uma forma de prazer. Então a luxúria ela vem com seus pratos, né? Então a gente vê lá na cena do Hobbit os cachimbos, a gente vê a comida, eles gostam de comer muita comida, comida farta, né? E todos nós temos os nossos mecanismos, né? Que nos anestesiam, que nos dão uma sensação de conforto, que até nos dão uma sensação de prazer. Então, se eu não confio, nem sei se é verdade essa história que existe um êxtase divino, que existe um prazer, que é real a possibilidade de ser feliz, por que eu vou, então, soltar isso? Por que eu vou ir além disso? Então, sempre que eu estou tratando no jogo, voltando aqui, no arquétipo do inocente, ou estou tratando na linha do chakra básico no jogo, ou estou identificando na jornada do herói esse status quo, esse mundo comum, eu vou então começar a transitar na observação de quais são esses elementos na vida da pessoa que está jogando com você, que mapeiam, que deixa claro como é essa zona de conforto na vida da pessoa. E aí a gente precisa fazer a relação disso com a questão que traz para o jogo. Né? Então, se traz um elemento, então repetindo, se traz tanto o elemento da casa 5, que é a casa do chakra básico, e é também onde está sediada a luxúria, né? Estão falando do chakra da sobrevivência e tudo mais. Ou a gente está identificando essa manifestação da etapa da jornada do herói, que tem todas essas características que eu estou trazendo. Ou o próprio arquétipo do inocente, como um arquétipo norteador ali do jogo, a gente precisa fazer esse mapeamento, né? E todo o processo de sair da zona de conforto envolve normalmente uma fricção, né? Envolve um processo de abstinência, envolve um processo de purificação, né? Então, tanto que a gente percebe que no tabuleiro do Mahalila, vai a casa 1, nascimento, vai até a casa 9, essa é a primeira linha do tabuleiro, né? Até a casa 9, casa dos desejos, que também é a casa da gula. Para não ficar confuso, gente, para quando eu estiver dando a aula, porque fica difícil eu estar jogando toda hora o tabuleiro aqui, o tabuleiro de estudo que eu mandei para vocês, procurem ter eles com vocês, sempre nas nossas aulas, tá? Só peço que, normalmente eu não envio para as turmas o tabuleiro antes do segundo módulo. Alguns alunos da turma pediram, eu resolvi enviar para vocês. Por quê? Porque a gente vai entrar, de fato, no tabuleiro de forma mais técnica e densa no módulo 2. E aí os alunos começam a ficar um pouco ansiosos para querer, mas é tal caso, aí começam já a querer saber do jogo, e aí a gente acaba desfocando do conteúdo principal nesse momento. Mas só para a gente contextualizar, a princípio, o tabuleiro agora nessa etapa da jornada. Então, o tabuleiro ele vai da casa 1 até a casa 9 e encerra na última casa 9 a casa dos desejos. Quando ele vai para o segundo chakra, ele vai entrar na casa 10. A casa 10 é a casa da purificação, que é a primeira espada do jogo, que leva para o terceiro chakra. Então, você percebe que a segunda linha do jogo, o segundo chakra, depois a gente vai falar melhor sobre o segundo chakra, ele é onde inicia com a purificação. E é ela que leva para o terceiro chakra. Como que é a casa 23? Então, se você está com o tabuleiro, você vai ver que a casa 10 é uma espada ou uma flecha, depende da versão do tabuleiro, que leva até a casa 23, que é a casa domicílio do terceiro chakra. Né? Então, para ficar claro, a casa 5 é o chakra básico, a casa 14 é o segundo chakra e a casa 23 é o terceiro chakra, né?
Então, olha só que interessante. Então, quando eu venço essa parte mais pegajosa, né? Porque olha só, ali estão os desejos na linha do primeiro chakra, ali está a cobiça, ali está a luxúria, né? Quando eu vou para o segundo chakra, vem o elemento de purificação, né? Vem entrar esse aspecto também de tapácia, né? de mover esse conteúdo que está paralisado, que está oculto, né? Isso representa a segunda etapa na jornada do herói. A segunda etapa na jornada do herói é o chamado para a aventura. Então, em algum momento, né, o herói está lá no mundo comum, até que ele recebe, então, o chamado. Aqui, por exemplo, a gente usa o exemplo do filme do Senhor dos Anéis, surge aqui o Gandalf, né, que é um mago, aqui ainda como mago cinzento. Né? E aí o Gandalf, ele praticamente, ele realmente convoca mesmo o Frodo. E se você assistir na cena lá, você vai ver que o Frodo, ele nega o chamado. Ele vai dizer isso, nunca nenhum hobbit seus limites do condado. Aventuras é algo ruim, aventuras são desagradáveis, são desconfortáveis. Não tem nada de gostoso nessas aventuras, né? E aí ele volta para a Oca, fecha a porta e tranca a porta na cara do mestre, né? Na casa do mentor ou daquele que representa esse convite para o chamado, né? Então, é natural que o herói ele recuse o chamado. Então, esse estado de cotidiano, de mundo comum, o herói ele quer manter, ele não quer abandonar esse estágio, esse mundo confortável, essa zona de conforto, né? Então, ele recebe o chamado e nega o chamado para a aventura. E quando ele nega o chamado, ele entra na crise existencial, né? E é essa crise existencial que vai fazer com que o herói ele realmente, em algum momento, aceite o chamado para a aventura, né? Quando surge, aí então o mentor pode ocupar o papel de mentor, né? E aí então o mentor que vai dar essa mão para o herói, então, realmente ir em direção ao objetivo dele, e fazer, então, aqui o que está aqui, por exemplo, nesse gráfico aqui, né? A primeira travessia. Essa primeira travessia, voltando para o tabuleiro do Mahalila, né? Então, assim, ó, entre o mundo comum e a primeira travessia, esse chamado, a recusa e o mentor, é essa purificação. É quando ele ao entrar em contato com a crise existencial, o herói já não é mais possível permanecer no mundo comum. Aquele mundo, depois que o herói recebe o chamado, aquele mundo já não faz sentido. Aquele mundo perdeu, já não funciona mais. Aquela ideia já perdeu o prazo de validade, aquilo que dava prazer para ele antes já não dá mais prazer, e a crise vai se tornando intensa até que o herói finalmente aceita o chamado para a aventura. E esse aceitar o chamado para a aventura, em termos mais objetivos e claros, se trata de uma purificação, se trata de uma abstinência. Então, vamos falar de uma coisa simples? Então, se eu estou tendo um chamado, eu estou percebendo que o açúcar está me prejudicando, e eu preciso parar de comer açúcar, né? Eu vou comer um açúcar, eu estou comendo um açúcar, e daqui a pouco, né, eu não consigo, já sei que eu devia estar parando de comer, mas daqui a pouco dá uma diabetes, daqui a pouco o peso passa da conta, e ao mesmo tempo eu estou apegado, chega uma hora que aquilo não cabe mais, eu falo, meu Deus, eu tenho que parar de comer o açúcar. E aí eu resolvo, então, passar pelo processo de abstinência, né, que é sentir o que tem que sentir, mover esse conteúdo que ficou paralisado tanto tempo, porque é como se eu tivesse que desenvolver novas redes neurais, não é só psicológico, é até físico, seja qual for a questão. Seja se for uma questão de apego no relacionamento, né? Seja se for todas as manifestações da luxúria, desde da utilização da pornografia, da alimentação, da internet, do falar compulsivamente, do comprar compulsivamente, ou trabalhar demais, de todas as estratégias que eu utilizo para, né, não entrar em contato com isso que o chamado vem convocar. O que é o chamado? O chamado, na síntese,
de forma bem clara, ele está convocando você para enfrentar o seu antagonista, né? Qual é o nosso maior inimigo, o nosso maior desafio, se não os nossos sentimentos, os sentimentos desafiadores que nós carregamos. Não só a dor em si, não olhando para a oitava maior, mas em outras camadas, como a própria raiva, o próprio apego, né? Então, a jornada do herói, ela se manifesta em oitavas e oitavas. Então, tem uma oitava maior, que é a tua própria jornada de vida. Você poderia olhar a jornada do herói numa vida, a jornada do herói num ciclo de vidas, num projeto de alma mais amplo. Você pode olhar a jornada do herói para uma questão específica, que é o que a gente está trazendo para o jogo, mas quando eu já pude identificar aquilo que é o meu grande desafio, eu já estou delimitando também qual é o meu antagonismo, qual é o meu chamado para vencer o quê? E aí eu começo a olhar, trazer esse olhar a respeito da jornada do herói. E é impressionante, gente, porque funciona. Quando você incorpora essa lógica da jornada do herói, você consegue perceber em que etapa que está. Eu tenho certeza que aqui, se você já colocou aí a sua questão, o seu desafio, você já está aí fazendo uma avaliação, né? O que é que, então, onde que manifesta essa negação do chamado? Lembrando que a negação também, aproveitando que a negação do chamado não é só pelo fato de não querer barganhar com aquilo que me dá prazer hoje, né? Então, por exemplo, né, a zona de conforto, esses vícios, essas questões que me fazem ficar bem, né? Então, eu tenho prazer, por que eu vou abandonar esse prazer para entrar num processo, para entrar em contato com sentimentos negados, se eu não tenho nem certeza se isso vai me levar a algum lugar, né? É por isso, porque eu não quero abandonar esse prazer que eu conheço por um prazer que eu nem sei se eu vou, né, por uma felicidade prometida, seja lá o que for, mas também porque tem nãos dentro da gente que são, como eu disse, né, que são como pactos de vingança. Né? Ensina-se a criança, eu não recebi o que eu queria, então eu não vou dar o que eu tenho para dar. É um exemplo. Então, a estrutura inconsciente, esse não, ele se mantém nesse primeiro estágio. Então, muitas vezes, inclusive, ele nem sabe qual é o seu propósito, porque não é porque ele não conseguiu enxergar qual é o seu propósito de vida, entrando um pouquinho no campo de propósito, mas porque inconscientemente ele não quer enxergar mesmo, até para não aumentar a culpa ou, né, a responsabilidade sobre o processo onde ele se encontra. Então, ele, na verdade, ele não enxerga o caminho, não ouve o chamado, porque, no fundo, ele não quer mesmo ouvir, ele não quer dar o que ele tem para dar. Então, ele nem saber, ele sabe. Então, você que está aluno, né, você que está aqui no curso, que está me assistindo, e hoje nós estamos vivenciando nesse momento de forma coletiva, quem está nesse estudo já pôde observar, né? A gente vive uma crise de propósito. Se a gente for colocar um tema coletivo do momento atual, esse tema é propósito de vida. E o que a gente mais percebe nesse cenário é muitas pessoas que não sabem qual é o seu propósito de vida. Mas o que eu tenho observado através da prática do jogo, através das respostas que o jogo vai dando para essas investigações sobre mais no tema específico de propósito, é que, na verdade, a pessoa não sabe que ainda tem um não que manifesta-se através da cegueira. Eu não vou enxergar, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Não sei, não quero saber, e tenho raiva de quem sabe. Então, mas aparentemente, quando a gente ouve isso, fala que a mente consciente, essa parte nossa que faz a relação de causa e efeito, ela vai dizer, não, eu estou querendo sim, eu estou me esforçando, estou fazendo um curso de propósito, eu estou indo atrás, estou querendo saber. Mas essas estratégias desse não, dessas estratégias que eu estou chamando aqui de vingança, por exemplo, que estão lá, né, quando a criança sentiu raiva do pai, vivenciou os primeiros choques de abandono e rejeição, essas estruturas, elas são ocultas. Por isso que é inconsciente, porque eu não tenho consciente, é aquela parte de baixo do iceberg, né? Aquilo que, na verdade, tudo aquilo que está no inconsciente é o que rege a minha vida. Né? Então, o trabalho é tornar esse inconsciente consciente. Né? Ok, a gente já está... Imagina que se você chegou até aqui, você já está consciente que o trabalho é esse.
Mas para mim fazer esse trabalho de identificar o que está oculto, eu preciso começar a mapear o cenário de alguma forma. E é nessa estrutura inicial de mapeamento de como que essa zona de conforto se manifesta e quais são os sintomas dela, né? Então, a minha zona de conforto se manifesta trabalhando muito, comendo demais. Às vezes tem, por exemplo, pessoas que, olha como é que manifesta essa zona de conforto, pessoas, por exemplo, muito organizadas. Elas são tão organizadas que elas só vão fazer aquilo que tiver que ser feito quando tiver tudo primeiro bem organizado, bem preparado. Mas nunca chega a hora de fazer aquilo que precisa. Tem algo que ainda tem que preparar antes, que tem que organizar antes, que tem que ficar pronto antes. Né? O outro não, o outro é na bagunça. E aí ele vai ficando tão bagunçado, tão enrolado em situações que ele mesmo vai criando, que também não sobra espaço para fazer o que tem que ser feito, né? Então, na verdade, ele acaba fazendo exatamente o que não precisa. Então, eu preciso investigar, eu preciso ouvir a pessoa, eu preciso entender, você começar a enxergar junto com ela como que isso se manifesta. E quando na sessão eu começo a trazer isso para o campo, a consciência ela já está entrando nesses lugares. E é disso que se trata o jogo. No momento da sessão, essa consciência entrar e iluminar aquilo que precisa ser iluminado. E aí, quando vem através desses elementos, como eu já citei aqui para vocês, né, da casa 5, arquétipo do inocente, o primeiro chakra e essa zona de conforto, a gente já começa o processo de mapeamento. E isso, por si só, já tem um efeito incrível mesmo, um efeito muito, muito positivo, né? Então, o herói, ele nega o chamado para a aventura. E ele vai entrar numa crise, né? Aqui está na fase 3 aqui, né? A recusa ao chamado, né? Também aqui está com procrastinação também. Que no Mahalila, para quem está com o tabuleiro de estudo aí, representa isso também na casa 13. Que vai traduzir aí algumas versões do Mahalila, vai traduzir como limbo ou nulidade, né? Não está nem no céu, nem na terra, no lugar algum. Vai identificar isso como uma paralisia, né? Um processo de fuga mesmo. E se a gente for procurar a preguiça no jogo, ela está nessa etapa também, né? A grande questão também importante de se compreender é que na nossa sociedade, na nossa cultura, o preguiçoso, ele não é nem chamado de preguiçoso, ele é chamado de vagabundo, né? Ele deve ser condenado, porque a gente traz uma lógica muito que trata-se apenas de fazer ou não fazer. A gente não tem uma consciência ancorada que não é só uma questão linear, né, objetiva, de fazer isso ou não. A gente não tem a consciência de que tem estruturas inconscientes, complexos psicológicos que têm inclusive vida própria, que estão dominando a nossa reação diante dos fatos da vida. Então, normalmente o preguiçoso, ele carrega muita dor, né? Porque ele se mover na direção daquilo que deve ser feito, normalmente vai fazer ele entrar em contato com esses sentimentos negados. Então, por isso que eu também relaciono bastante a casa 13, que é essa casa da preguiça, da nulidade, da paralisia, do retraimento, né? Também a essa etapa da jornada do herói, né? E normalmente eu relaciono isso, normalmente eu vou investigar um outro elemento, que é a raiva, né? Quando há essa paralisação, normalmente é porque essa energia, né, que é a casa 3 do Mahalila, que é a casa da ira, essa energia ela tá negada. Então, para cada pessoa de uma forma, né? Para normalmente o que a gente percebe, a gente vai investigar um pouquinho nessa etapa a história de vida da pessoa, e a gente percebe que ela teve, por exemplo, um pai muito agressivo, vamos colocar como exemplo, ou uma mãe, né? Mas um pai muito agressivo. E esse pai muito agressivo, ela condena, fala, não vou ser igual a esse pai, né?
eu não quero ser uma pessoa agressiva, porque eu sei a dor que causa e eu vou ser diferente disso. Não quero ser agressivo como meu pai, né? E, inclusive, não gosto de pessoas agressivas. Eu acho que isso, né? Ela cria um olhar de rejeição ao agressor. E aí, a grande verdade, né, na história, por trás da história do jogo, que não é por acaso, essa alma recebeu esse pai, recebeu essa mãe, e ela estabelece então uma máscara, né, uma máscara do agradador, uma máscara do bonzinho, né, ela condena todo tipo de pessoa que também manifesta agressividade, e de repente ela se vê paralisada, se vê procrastinando, não consegue realizar, não consegue prover, não consegue empreender, né? Quando a gente vai investigando, a gente vai ver que muitas vezes para essa casa tem um chamado de se estabelecer um novo olhar sobre o agressor. Porque é como assim, como eu tive uma experiência seja com o pai e com a mãe, e eu rejeito essa agressividade no outro, eu rejeito ela em mim também. Então, a mesma potência que eu condeno o outro, não é nem que eu julgo, que eu condeno o outro, eu condeno em mim. Então, como eu não quero viver a dor da culpa e da condenação, eu nego a possibilidade de eu manifestar essa energia que está em mim, que está reprimida. E aí, fazer o que tem que ser feito, lembrando que tem um não por trás disso, por exemplo, uma vingança, é entrar em contato com esse sentimento, com essa raiva. Então, para mim não entrar em contato com esse sentimento, porque eu nego e condeno, eu não me movo, não consigo me mover naquela direção. Então, muitas vezes, estou dando um exemplo aqui, né, de um conteúdo só negado, porque pode ser outros sentimentos além da raiva. Então, eu normalmente indico que a pessoa estabeleça um novo olhar, que ela procure desenvolver, por exemplo, uma empatia com o agressor, porque o agressor ele tem o defeito da agressividade, mas a gente acaba rejeitando o pacote todo, né? Por conta de um defeito. E não entende, não pode fazer empatia, compreender que por trás da raiva tem dor. Quanto maior a maldade, quanto maior a raiva, maior a ira, maior a dor que a pessoa carrega. Então, ela vai ter que sair no caso, dessa zona de conforto em relação a esse tema, que é a agressividade. Como vai fazer isso? Aí é um outro capítulo, né? Aí, para cada pessoa, a vida vai dando. Se ela jogar o jogo, a vida vai dando sinais, vai dando o caminho de como que ela vai mobilizar essa energia, que é a energia de poder, de energia de realização, né? Então, percebe como que tem muitas nuances quando eu estou falando da negação de um chamado, né, que é a procrastinação e a preguiça. Então, é importante olhar essa estagnação, essa preguiça, essa zona de conforto, com empatia. Essa é uma chave importante para o facilitador. Ele tem que olhar com empatia. E se você não tem ainda com você, se você é muito autoexigente, se condena muito, ainda não pode entender que defeito todo mundo tem mesmo, e que todo mundo procrastina e paralisa diante da sua principal questão, que às vezes não paralisa naquela mesma que o outro, mas paralisa diante de outras. Então, às vezes, tem uma pessoa que é super trabalhadora, bem-sucedida, tem muita disposição para fazer, para criar, para trabalhar, mas está paralisado no campo dos relacionamentos, por exemplo, né? Uma pessoa que está indo bem nos relacionamentos, ela, né, desenvolta, ela se abre, ela vivencia com intensidade, aprofunda, mas está paralisada profissionalmente. E aí tem uma questão que é a vergonha, porque quando é a minha questão principal, e como é a questão principal está relacionada à dor principal, e como encarar essa dor é difícil, no fundo eu carrego culpa e vergonha, né? E aí são dois guardiões que impedem de entrar em contato e trazer essa fragilidade para a mesa de verdade, encarar a questão de verdade. Porque a minha principal questão é aquela que eu mais julgo, que eu mais condeno. É a minha principal fragilidade, né? Então eu tenho medo de olhar para ela e ser verdade, né? Então a gente precisa fazer uma ponte para que
que o outro se sinta confortável, se sinta acolhido, respeitado naquilo que é a principal questão, é que normalmente vai ter uma vergonha ali, tem culpa também, né? Para que a pessoa finalmente possa realmente colocar na mesa a sua fragilidade de verdade, ter a segurança para isso. Aqui, na jornada do herói, o facilitador ocupa simbolicamente, arquetipicamente, o papel do mentor, né? Porque a gente está junto com a pessoa, chamando ela para a aventura, dando força, né? Você é capaz, né? Vamos junto, conta comigo. Eu vou te dar dicas. O jogo é o próprio mentor, né? Quando eu falo facilitador, é o jogo, é você e o jogo como uma ferramenta, né? E aí você ocupa esse arquétipo e vai dar essa segurança. Assim como uma criança, por volta de 6, 7 anos, encontra o pai, surge no papel, né, na psique da criança, que vai fazer essa ponte para o mundo, né, essa segurança, né? E aí, olha que interessante, né? No Mahalila, então, quando eu saio do segundo chakra, que é onde estão as minhas emoções, porque elemento água também é o segundo chakra, é o chakra dos relacionamentos, mas onde estão as repressões, as negações, tudo isso, ao passar pela crise existencial, que é essa recusa, a procrastinação, né? Eu usei aqui essa imagem aqui da negação, eu finalmente me fortaleço para ir para o terceiro chakra. Então, na relação dos 12 arquétipos, o segundo arquétipo é o arquétipo do inocente. Eu vou abrir aqui o arquétipo os dois arquétipos para vocês verem, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui. Achei. Aqui. Tá dando para enxergar aí, gente? É importante só ter uma ideia aqui da imagem. Esse é o arquétipo do inocente, que é a zona de conforto, né? O útero quentinho, né? A zona conhecida. Essas imagens dessas cartas, essas cartas são do jogo do herói, que é um jogo baseado na jornada do herói, que eles também usam, né, esses 12 arquétipos dentro do jogo. Foi onde eu também me inspirei para testei. Claro que a gente utiliza hoje de uma forma diferente. E nesse momento a gente está agora confeccionando novas cartas do jogo da vida mesmo. Então logo vai ter novas imagens dessas cartas. Vocês vão receber elas também, inclusive, tá? Só para vocês, pra contextualizar vocês aí. Deixa eu só passar aqui rapidinho. Deixa eu achar aqui o arquétipo que está relacionado à negação aqui, ó. Rapidinho. O órfão. E o órfão. Então, quando o herói ele nega o chamado,
É quando ele sai do arquétipo de inocente, do útero, do mundo quentinho, do mundo conhecido, e ele entra no arquétipo do órfão, que também representa a negação do chamado, né? Então, o órfão, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Aí. Então, o órfão é a recusa ao chamado. É quando eu entro em contato com a minha fragilidade. Né? E o órfão ele traz uma característica interessante. Né? Ele traz uma característica de ser autossuficiente. Então, é aquela pessoa que ajuda, muitas vezes, todo mundo, mas tem dificuldade de ser ajudado. É nesse estágio que também vai desenvolver a qualidade da interdependência. É descobrir que sozinho também eu não consigo. Por isso que o mentor surge, e a partir da figura do mentor, é que o herói vai romper o limiar. Né? Eu preciso me abrir para isso. Mas é também quando o herói fica ele por conta dele mesmo, né? Que ele vai desenvolver as qualidades necessárias para ir para o terceiro estágio, que é o arquétipo do guerreiro, que é o arquétipo do destemido. Né? Então, também faz parte, inclusive, do próprio desenvolvimento. Então, no filme lá no Senhor dos Anéis, o Bilbo bate a porta na cara do Gandalf, fica ali ele por conta dele mesmo, e ali algumas qualidades também são desenvolvidas, até que ele esteja realmente pronto para aceitar esse chamado. Então, mesmo quando a vida, né, faz o chamado, a inteligência que está por trás, ela também já está sabendo que é parte você entrar na crise, porque é nessa crise que você vai desenvolver algumas qualidades. Mas desenvolve qualidades até que você esteja pronto também para receber ajuda. Então, esse arquétipo representa também assim, colocar a minha questão na mesa, colocar a minha fragilidade à prova, né? Botar mesmo a questão ali para ser observada, né? E para isso eu preciso de coragem, para isso eu preciso ir além da zona de conforto, e além da preguiça, né? Da vergonha, da culpa, né? E colocar na mesa, né? Porque aí na jornada do herói é muito interessante, porque quando o herói ele aceita o chamado para a aventura, é aí que então surgem os aliados na jornada do herói. Isso é observado de forma bem clara no cotidiano. Então, assim, porque normalmente a minha grande questão é uma questão oculta. É uma questão que eu tenho vergonha, é uma questão que eu não encaro, é uma questão que eu estou negando. Tenho vergonha, inclusive, das formas como eu nego. Mas por quê? Porque eu acho que se eu entrar em contato com aquilo, eu acho que eu vou ser rejeitado. Né? Normalmente, eu não acredito no caminho que o jogo está propondo. E aí o jogo vai ensinar que não, quando você encara a sua questão, quando você toca a tua fragilidade de verdade, você recebe ajuda. Então, por exemplo, né, para a gente entender isso, quem são os nossos amigos? São aqueles que a gente pode ser que a gente é, né? Com as nossas bobeiras, a gente fala das nossas sombras, a gente fala das nossas fragilidades, né? Aquelas coisas para os outros seriam bobo. Para o amigo, não, para o amigo se conhece. E é isso que cria vínculo. É isso que cria a possibilidade, inclusive, de ser ajudado. E o que a gente percebe é que quando a pessoa realmente coloca na mesa a questão dela, coloca para a vida mesmo a questão, que realmente era uma questão que ela tinha vergonha, esses aliados eles surgem mesmo. Não é só aliados internos. Isso manifesta mesmo de forma bem objetiva, bem concreta. Então, às vezes a gente pergunta assim, essa questão que é o seu grande desafio, as pessoas sabem que essa é a sua questão? As pessoas, os seus possíveis aliados, sabem que esse é o seu grande desafio? Porque enquanto isso não for declarado, isso não for ancorado mesmo, assumido, você não vai receber ajuda, porque simboliza que você ainda não encarou o seu chamado para a aventura. Então, eu costumo usar, talvez eu tenha até falado para vocês, uma história não, né? Um esboço bem simples, que está presente nas histórias, né? A princesa foi raptada, está nas garras do dragão. O rei, então, aflito, anuncia para o reino. Né? Quem é o bravo herói, o bravo guerreiro que irá resgatar a princesa? E aí, todos sabendo do grande dragão que está, né,
que raptou a princesa, fica aquele silêncio no reino. Até que o herói, ele surge e fala, eu vou. Né? Surge aquele que encara o desafio. Quando o herói encara o desafio, vocês vão ver nos filmes que é assim, né? Aí surgem os aliados e falam, você não vai sozinho, nós vamos com você. Aqueles que nem se sabia quem eram os aliados, aqueles que nunca iam se manifestar, quando o herói encara, esses aliados surgem. E um elemento que ajuda a gente muito a entender quando a pessoa vira essa chave é quando surge o elemento dos aliados no jogo. Não só no jogo e na vida. Né? Claro, eu percebo claramente as pessoas que eu já estou acompanhando um pouco mais tempo, estão na negação, de repente elas estão recebendo ajuda porque elas encararam a questão. E isso manifesta no próprio jogo. O próprio jogo é esse mestre, é esse aliado que já chega para ajudar ela a encarar a questão e mostrar para ela, tá vendo, você está encarando, você não está só, estamos juntos. Né? Vamos fazer essa travessia junto. O jogo já começa a ajudar a pessoa. No Mahalila, isso é representado pela casa 25. É a casa das boas companhias, casa dos aliados, casa da amizade. Estou contextualizando com as casas aqui, mas lembrando que, por enquanto, a gente está estudando só aqui a jornada do herói e a gente já começando a fazer aqui o estudo dos 3 primeiros arquétipos. Ok? Então, se a pessoa vem com o arquétipo do órfão, é um chamado para o contato com a fragilidade. Também ferida de abandono, ferida de rejeição. É o caminho que o jogo encontra para que a compaixão possa entrar no jogo da pessoa. Porque se a compaixão não tem um objetivo, não tem um alvo, vamos colocar melhor, ela não se manifesta. Porque a compaixão é uma energia que vai em direção à fragilidade, que vai em direção ao ponto frágil. Percebe? Então, o trabalho nesse momento, quando vem com o órfão, é sentir o que tem que sentir. É aquilo que a gente falou, é desenvolver a vulnerabilidade. Mas, normalmente, se o jogo já está chamando para isso, normalmente a pessoa é uma pessoa que tem uma característica aqui de autossuficiência. Eu dou conta sozinho, né? Deixa eu só organizar aqui. As telinhas aqui, só um minutinho. Ok? E aí precisa identificar essa estrutura de autossuficiência. E a autossuficiência, né, que também carrega traços da vaidade, né, do orgulho. Por isso também que a vaidade ela está no primeiro chakra. Porque para ir para a purificação que abre o segundo chakra, é preciso se humildar. É preciso reconhecer que precisa de ajuda e que tem algo interno para ser mobilizado. Né? Então, a autossuficiência ela é uma estrutura que precisa ser revelada, ser demonstrada ali no jogo. E a gente, como facilitador, tudo isso que eu estou falando, a gente vai trabalhando, na verdade, sistemicamente. Desenvolvimento da tua capacidade de observação. Então, o jogo dá pista. Então, se o jogo deu a pista para mim desse arquétipo, eu começo a procurar. Quero saber como é que a autossuficiência se manifesta, se a pessoa tem dificuldade de receber ajuda, e eu já fico com esse ponto marcado. E estou começando a conectar com o sistema do outro, a sentir o outro, a fazer empatia com essa ferida que está ali por trás. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu não sei se eu dei esse exemplo aqui na última aula, eu gosto de usar bastante esse exemplo, né? Eu tinha um chefe muito... Era o chefe do Dino, da família Dinossauro. Quem lembra aí da família Dinossauro, lembra do chefe do Dino? É um chefe que apavorava, assustava muita gente, né? Então, batia a porta, falava alto, gritava, batia na mesa, engrossava a voz, e o pessoal já assim, com muito medo. Eu comecei a trabalhar nessa empresa,
primeiro, segundo contato que eu tive com ele, eu tinha um cargo de diretoria muito próximo, um cargo de confiança. E aí ele, primeira vez que ele manifestou aquela estrutura comigo, eu fiquei meio tonto assim na situação. Na segunda eu comecei a observar alguma coisa. Antes de chegar na terceira, eu falei, peraí, eu estou meio perdido nesse jogo aqui, deixa eu entender isso. E aí na terceira vez que eu fui, eu fui olhar além da estrutura. Eu comecei a olhar para a dor que estava por trás daquilo. Né? Comecei a olhar para a fragilidade dele. E aí, automaticamente, essa estrutura ela se desarmou. Automaticamente, de forma assim impressionante. E aí a gente começou a viajar junto e eu só ancorando a presença e a observação da estrutura, ele foi começando a trazer conteúdos de desafios que ele vivia na vida dele. E aí eu comecei a poder ajudar, ele foi se abrindo e hoje é um admirador do meu trabalho, mudou a vida dele. Apenas no olhar para uma estrutura. Claro que tem várias coisas que foram trabalhando, que a gente foi fazendo durante o processo. Mas estou dando um exemplo de que o papel do facilitador é, a partir das pistas que o jogo dá, se conectar com isso. Então, se o jogo está mostrando esse arquétipo aqui, por exemplo, que vai estar me chamando a atenção para observar a dificuldade que o outro tem em ser ajudado. Ou seja, ele é autossuficiente. Eu dou conta sozinho, eu me viro sozinho. Né? Se faz de forte. Né? E você sabe que, na verdade, o jogo está dando a pista, na verdade, provavelmente ele tem essa estrutura, mas na verdade ele está muito sensível, ele está muito sozinho num lugar dentro dele. Eu começo a olhar para ele buscando essa parte que está sozinha, fazendo empatia com essa parte, né? Criando conexão com isso. Isso é a magia do jogo. O jogo está dando a porta é aqui, né? E aí, quando eu faço essa conexão, eu estou ajudando também o outro a se abrir, a se desarmar. Né? Então, é parte do trabalho trazer para o campo aquilo que o jogo está apontando. Nixon, mas como que faz isso? Como é que eu vou te ensinar isso? Você vai começar a experimentar isso. Quem já fez constelação familiar, né, já tem um pouco, já passou por um processo de uma constelação sistêmica, sabe do que eu estou falando. Mas não se preocupe, gente, porque assim como na constelação, na hora que você entra no campo, você sente, a coisa acontece, não é? Quem já fez constelação, nunca fez constelação, nunca constelou, não tem experiência nenhuma, quando vai vivenciar a primeira vez, traz a questão para o campo, e o campo você começa a sentir no teu corpo as coisas. Então, quando você está na posição de facilitador, esse campo vai passar por você. E o seu trabalho é botar presença ali, botar, né, o teu amor, botar o teu melhor, e a tua compreensão. Essa compreensão que a gente vai construindo aqui durante o curso. Tá ok? Eu vou abrir aqui um pouquinho, principalmente por essa dupla, que é o arquétipo do inocente e o arquétipo do órfão. E essas primeiras duas etapas, que é o rompimento dessa zona de conforto, essa negação ao chamado, e essa, vamos dizer aí, aceitação, né, do chamado para ir em direção ao antagonista, que é a aceitação do chamado para a aventura. Então, eu vou abrir aqui para dúvidas. Quem tiver dúvida, desativa o seu microfone, dá um oizinho aí que eu vou vendo vocês aqui. Aqui, ó, ok. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de colocar? Denis, Nívia, Viviane, Maurício, Carol, Durga, Denise, Paula, Ana Luísa, Maíra, Tiago, Jefferson, Lúcia, Regina, Ruth, Thaisa. Vamos lá? Alguma dúvida, alguma coisa que eu gostaria de entender? Quem que saiu de vocês que saiu com um desses dois arquétipos, inocente ou órfão? Ana Luísa. Alguém mais? Denis. Eu saí o órfão. Durga, o órfão. Ana Luísa foi qual, Ana Luísa? Eu. Inocente. Inocente. O Denis? Eu saí com o inocente também. O inocente. Mais alguém? Saiu com um desses dois?
Mais ninguém? Ok. Eu fiquei curiosa da segunda parte da primeira aula, né, que tu tirou a carta e de entender o que é o cinismo. Eu não entrei, não li aqui no livro. Ok. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Sim. O cinismo, na verdade, ele é a negação da minha fragilidade. Eu finjo que não tenho problema, né? Então, tá tudo bem, né? O autossuficiente, tá tudo bem. É um cinismo consigo mesmo. Entendi. Né? E quando vem um arquétipo, é exatamente porque a pessoa tem essa característica. O arquétipo vem falar, olha, você está enganado, você está achando que está tudo bem, não está não. Né? Tem uma negação aí. Né? Então, mais do que a compreensão, aproveitando aqui o gancho que o jogo está trazendo, o jogo tem uma qualidade energética, a gente não precisa entender tudo isso. Só de vir um arquétipo, algo já está se movendo na direção disso que precisa se mover. A gente precisa confiar um pouco mais nesse trabalho aí do invisível aí, né? Do sistêmico do jogo, aspecto sistêmico do trabalho, né? Eu costumo dizer que é como, acho que é um exemplo perfeito, eu vi isso uma vez, achei que isso é muito interessante, é como agulha de acupuntura mesmo. A gente coloca pontinho em cada casa, em cada símbolo desse que se manifesta, esse conjunto de símbolos, de pontos, eles são como um acorde, né? E a gente toca esses pontos e aquilo depois fica reverberando, né? E aquilo tem o poder de ir transformando. Eu quero aproveitar aqui, então assim, Denis, Durga ou Ana Luísa, se vocês quiserem, tiverem à vontade, quiser abrir aqui, né, mas sinta aí, né, a sua questão e a gente fazer um estudo da relação do arquétipo aí com a questão de um de vocês. Mas só se você estiver muito tranquilo, muito à vontade. Alguém de vocês gostaria? Eu sinto que tem tudo a ver. Eu vou aproveitar aqui para tentar colocar na mesa, né? Então vai lá, vai lá. Você já está fazendo um estudo aí, é isso? Legal. Quando tu tirou a carta, né? Eu fui ver o que era, assim. Eu achei que realmente foi cirúrgico, né? Uhum. E a questão que eu estava trazendo era a questão da minha autoconfiança mesmo. Sim. Estou precisando recuperá-la. Então, assim, sinto que durante muito tempo assim, eu vejo que muitas pessoas enxergam em mim a qualidade da coragem, né? Enxergam essa autossuficiência. Olha. Uhum. E eu sinto que durante muito tempo eu manifesto isso mesmo, eu tenho isso, porém era baseado em algumas máscaras. Uhum. Né? E aí tudo isso, essas máscaras eu fui tirando e eu me sinto sem essa proteção. E nesse momento da vida também eu estou recebendo um chamado para mudar completamente, né? Por várias razões, alguns até tu deve estar participando, né? Que é tudo isso que aconteceu recentemente aí. Então, assim, e eu sinto muita resistência, muito medo também de compartilhar o que eu tô, as coisas que eu tenho a compartilhar, trabalhar junto, trabalhar em equipe. Uhum. Então, assim, eu tô com muitas ideias e muitas coisas para oferecer e eu tô com muita dificuldade de colocar isso para fora. Né? Então tem a ver com essa autoconfiança, tem tudo isso, tem vergonha, tem tudo isso eu estou enxergando, mas para para quebrar isso, tá difícil. A preguiça tá aqui, Tá. né? Tá bem sincrônico mesmo, tá perfeito. Você me escapou aqui. Era o inocente ou o órfão? É o órfão? Órfão. O órfão, né? Tá, o órfão. Então você tá vivendo esse arquétipo do órfão mesmo, né? Total, né? Eu que conheço um pouco, não vou abrir tanto aqui, mas eu que conheço um pouco da tua história, todos que passaram por esse processo entraram de forma bem nítida nesse arquétipo, né? Uhum. Porque havia uma rede de proteção, uma zona de conforto que foi rompida, né?
tudo bem que está se reconstruindo, mas, né, foi necessário passar por esse processo e você está vivendo aí um chamado para um novo ciclo. Mas já está claro qual é o teu chamado? Isso que é importante. Você Tá. conseguiria trazer de forma objetiva o chamado? O meu chamado é esse. Qual que é o teu chamado? É complexo colocar em palavras, né? Assim, mas assim, tem a ver com essa sair a zona de conforto era estar ali naquela rede, nessa rede que foi criada em torno do nosso mestre, né? Então, assim, muito ligada a ele, muito próxima. E agora eu estou sendo chamada a ser eu mesma, a brilhar por mim mesma, né? E aí, Assumiu o protagonismo um pouco da tua vida aí, né? isso. Uhum. E assim, encontrando o meu verdadeiro propósito, né? Uhum. E eu tenho várias possibilidades de como realizar esse propósito, né? O propósito é esse movimento, mas assim, é um chamado de... é que tem, eu não sei o que é, a pergunta é mais assim, nesse nível maior, ou o que eu tenho que realizar especificamente? Então, essa é a pergunta que você tem que trazer para você. Você tem que conseguir objetivar isso de forma cada vez mais clara. O chamado, às vezes, parece que é uma coisa ampla, mas a gente vai aprofundando nessa compreensão e ele tem uma coisa específica. Então, o que é para ser feito? Porque, às vezes, tem muitas possibilidades, mas dessas possibilidades, qual que a vida está falando? Oh, agora é a hora de fazer isso, Sim. né? Então, eu estar fazendo esse curso Uhum, faz parte de um chamado, uma coisa que surgiu para mim, que eu estou estruturando, assim, é um método, né? Que eu estou ainda dando um nome para ele, então, mas que eu estou chamando de consciência de marca pessoal, uhum, uma marca ou marca pessoal consciente, tá? Esse não é o nome, mas é assim, não sei se alguém já ouviu falar sobre personal branding, né? não. É uma coisa assim, uma tendência atualmente que as pessoas vão virar marcas. Como assim, se cada um, a sua personalidade, a sua essência, era uma coisa única e isso é o que você tem a oferecer, isso tem a ver com o seu propósito, então como as pessoas vão se comunicar cada vez mais baseadas na sua essência. Então é o Uhum, estudo da identidade dela, o estudo do propósito dela, vindo com toda a história dela e tudo mais, e para ela poder se posicionar no mundo de uma maneira mais clara, uhum, de forma que as pessoas entendam o que ela faz, quem ela é. E uhum. isso não quer dizer que é uma profissão. O legal disso é que a pessoa traz tantas variedades de talentos e coisas, e ela vai poder, então, ser uma coisa única e expressar esses talentos dessa maneira. Então, esse método é para ela descobrir tudo isso. Uhum, E uhum, aí eu senti a falta, porque eu acho isso tão profundo, às vezes no mundo isso se fala de uma maneira um pouco vaga, né? Até ligada a marketing, mas não tem nada a ver com isso. Eu senti que precisava de um estudo mais profundo relacionado à psicologia mesmo, ao inferior, máscaras, tudo isso. Eu senti vontade de ajudar a pessoa mesmo, de uma maneira uhum, mais... uhum, E eu estava procurando isso. Quando uhum. apareceu para mim o jogo, eu senti que era isso. Perfeito. E achei legal porque também tem uma maneira de apresentar para a pessoa onde que ela está. Uhum, uhum. É, de ajudar nesse processo de localização, né? Todo esse processo todo, por que ela não vai para frente? Né? Uhum, perfeito. É, por que ela está no órfão, né? Por que ela está negando o chamado em si? Que é Então, exatamente o arquétipo que vem para você, né? exato. Mas então, e aí, porque o arquétipo também ele vem te ensinar alguma coisa, né? Normalmente os desafios que a gente enfrenta de forma mais clara tem muito a ver com o nosso propósito, né? Então, por exemplo, falando de propósito, estamos com o nosso amigo aqui, o Tiago, aqui também. Se você abrir a telinha, você vai ver ele aí. O Tiago é um especialista aí também em propósito de vida. E ele me corrige se eu tiver enganado.
Eu imagino que para ele trabalhar com propósito hoje, o quanto que ele teve que viver fricção nesse tema, né? No próprio caminhar dele. Porque esse é o propósito de vida dele, lidar com propósito. Então a gente acaba sendo provocado naquilo que a gente, naquela habilidade que a gente tem que desenvolver, né? No seu caso, o órfão ele também você está tendo que ficar por conta de si mesma para desenvolver uma habilidade que, se você não tiver por conta de você mesma, você não vai conseguir desenvolver essa habilidade. Isso é uma primeira coisa importante para ser compreendida. A outra é que precisa também tomar mais consciência, ainda digo para você de forma um pouco mais objetiva, de como que você está negando esse chamado. Talvez aqui você não conseguiu trazer ainda de forma clara, eu entendi, deu para entender, mas como que está se manifestando essa negação? Você não está procrastinando, você não está fazendo, está se enganando, como que é isso? Eu tô procrastinando, eu tô assim com uma dificuldade de organizar tudo que eu tenho para fazer. Eu ainda trabalho com o que eu trabalhava antes, né? Então ainda tô com aquilo, certo? Estou fazendo. Uhum. E aí eu não tô me dando esse tempo, eu não tô conseguindo me organizar e tá vindo uma baixa energética. Sabe? Então, assim, tá muito devagar, tá... Então tem essa característica. Tá, legal. Então, para você já é claro como que essa negação se manifesta, né? Também tem perfeccionismo. Tipo assim, eu tenho que deixar isso tudo muito bem feito antes de dar para alguém. Então, assim, eu nunca tá pronto. E o teu você ainda não fez ainda, né? Tô precisando fazer o meu também. Tá precisando fazer o teu também. Tá. E aí não faz, né? E primeiro vou fazer isso, aí depois vou fazer aquilo, e vai, e tem. Então você já consegue identificar como que a negação se manifesta. Então, gente, só para quem chegou entrou um pouquinho depois, eu acabei de falar sobre os dois primeiros arquétipos, o arquétipo do inocente e o arquétipo do órfão. A gente está também falando aqui da jornada do herói, que é o mundo comum, a zona de conforto, o mundo conhecido, e quando o herói recebe o chamado e quando ele nega o chamado. E aí, como a Durga, uma das alunas que saiu com o arquétipo do órfão, a gente está trazendo aqui o case dela, a questão dela para o jogo, para a gente exemplificar como é que a gente também trabalha isso no jogo, quando vem o arquétipo, quando vem a questão. Vocês já têm um pouquinho já de uma visão mais prática disso que a gente está falando. Então, a gente viu com ela aqui que ela já consegue identificar como que se manifesta essa negação. Então, esse é o primeiro ponto importante, a gente mapear isso. Mapeou isso, a energia já está trabalhando nisso. A segunda questão que precisa ir agora é qual é a fragilidade, né? Qual é a fragilidade que precisa vir para a mesa? Essa orfandade, como é que ela se manifesta, né? Se manifesta num medo de impotência. Medo de fracasso, né? Medo de não ser tão bom assim quanto eu gostaria que fosse. Isso é legal, isso é legal. Porque olha que coisa interessante também que às vezes eu observo, é que às vezes a gente dá o nosso melhor para muitas coisas, mas quando é para testar, dar o melhor para mim, ou usar o meu talento mesmo, tipo, agora eu vou botar as minhas garras para fora, vou botar as minhas armas para fora, né? Eu fico paralisado. Por quê? Porque se eu botar todo o meu talento para fora e não der certo, é como se eu tivesse arriscado todas as minhas fichas e não deu certo, o que será de mim? Então eu prefiro ficar naquela situação, tipo, só não deu certo porque eu não tentei ainda. Eu prefiro ficar nesse lugar, é mais confortável um pouco. Eu sei que não deu certo, eu até fico com a culpa, fico com a consciência, mas eu sei que só não deu certo tudo porque eu não tentei. Mas e o medo de eu tentar e dar tudo, e no final isso não dá em nada? E aí vai sobrar o quê? Eu já gastei todas as minhas o que eu acreditei que são as minhas fichas, as minhas armas. Então, é o medo é o salto. Né? Por isso que a gente exemplificou, o próprio jogo trouxe esse símbolo também, que é a história da águia e da galinha, né? Que eu gosto de usar bastante essa história, né? Desse voo da águia, né? Ciscar, eu já sei que eu sei.
já sou aceito entre as galinhas. Agora, se eu abandonar as galinhas e der o salto e também não for águia, o que eu sou, né? Então, é a purificação do medo. Por isso que a espada 10 no jogo, que é a espada que leva da casa 10 para a casa 23, ela representa a transição do medo para a confiança. Isso eu também achei perfeito quando caiu, né? Porque, gente, esse jogo para mim... É isso. Então, aqui a gente mapeou já o ponto que você está nesse processo. Claro que tem mais coisas. Aí o jogo vai trazer mais casos, vai aprofundar na investigação. A primeira casa que nós saímos aqui no jogo foi a casa 11, né? Foi a casa 10 mesmo. Foi a casa 10 a primeira casa dessa turma? Foi. Olha aí. Então, eu tô falando da casa 10 aqui a aula toda, né? Que é essa purificação. É isso mesmo, gente? Foi a casa 10? Confirma isso. Quem mais lembra qual foi a casa que nós caímos na aula 1? Isso, casa 10, exato. Primeiro. Teve mais alguma jogada? Não. Não, né? Aí teve a casa, depois a gente jogou, ficou na casa 29. Na casa 29, que é a casa de Adharma, é isso? Isso. É a Dharma. Então, olha que interessante. Já aproveitando aqui, amarra tudo. A gente já está falando que a transição, já estava falando aqui, né, que é a transição do medo para a confiança, que é romper essa zona de conforto. Então, você está vivendo essa fricção, né? Importante identificar qual o sentimento negado que, ao me movimentar, eu tenho que entrar em contato com ele. Então, eu não me movimento para não entrar em contato com isso. Talvez a insegurança, o medo de ser incapaz de fazer, né? E aí é se mover mesmo para esse sentimento vir à tona e poder ser purificado. Aí por isso que a espada, a casa 10, também em outras versões do tabuleiro, ela é traduzida como tapácia. Então é abstinência mesmo, um processo de purificação mesmo. E purificação tem um tempo, purificação nem sempre é mesmo confortável. E a casa 29, que é a Dharma, que é o contrário de Dharma, que é a negação do Dharma, olha que interessante, né? Que é não fazer o que deve ser feito, que a Dharma é isso. É aquilo que é o contrário da ação correta. É não estar respondendo ao movimento que a vida está pedindo, de alguma forma. Então, se vem essa casa, vem a purificação e vem esse arquétipo, significa realmente que você está negando o chamado. E, então, você tem que questionar o movimento que você está fazendo mesmo. Então, assim, se você tinha dúvida se estava fazendo a coisa certa já ou não que talvez você tenha que abandonar o que esteja fazendo, né? Não é isso também. O jogo não pode estar dizendo isso, mas pode ser que isso que você esteja fazendo é só uma manifestação de uma negação. Então, se a pessoa nesse momento, é que a Durga, ela já está bem atenta, né, ao processo, ela já tem bastante experiência nesse processo, eu conheço ela, tem bastante já vivência com essa linguagem, uma caminhada, então você já consegue mapear, mas imagina uma pessoa que não tem essa consciência ainda chegando para o jogo. Essa consciência que você já trouxe para o jogo, a gente vai trabalhar para desenvolver ela também. Uhum. Então, só para a gente entender, para quem está assistindo, como que se relaciona esses arquétipos aqui. Eu vou aproveitar, abrir mais um espaço aqui. Você queria ainda trazer mais alguma coisa, Durga? Não, eu estou só... É isso mesmo? É isso mesmo. Encaixou, né? Obrigada. Foi legal também poder falar, que acho que um dos desafios para mim também é me expor, né? Isso é muito legal. Eu acho que, na verdade, assim, a tapácia era essa para mim, eu preciso me expor, né? Perfeito. Então, obrigada. Só que bom. Não, e isso é interessante você falar isso, porque esse é o movimento que transcende o órfão. É quando ele não fica sozinho com aquilo, ele traz para a mesa e aí ele pode receber ajuda. Provavelmente, guarda isso que eu estou te falando, você vai ser ajudada nisso. Provavelmente. Se já não está sendo... As portas estão abertas, só eu ir ali. Só eu ir. E trazer a questão. Mas tem que trazer a fragilidade mesmo. Tem que trazer o medo para a mesa. Tem que dar espaço para as pessoas. Porque se as pessoas estão vendo que você é forte, que você dá conta, significa que você não está trazendo para a mesa essa fragilidade. As pessoas precisam ver a tua fragilidade. Precisa não temer ela, né? É o termo que eu ando apaixonado por esse termo. A invencibilidade da vulnerabilidade.
É a invencibilidade da vulnerabilidade. Né? E Durga significa como é que se chama? A Durga é a própria espada 10, né? É intransponível, né? Aquela que não pode ser tocada, também tem Olha, que interessante. né? Tem um pouco dessa coisa também. Uhum. Então, eu sinto que eu estou precisando quebrar mesmo. Então... Mas Durga também é a própria purificação, né? Ela é a própria espada 10, né? Exato. Né? Então é isso. Tá e o Adharma vindo junto aí, então você realmente, o que dá para ver, te dando um feedback, é que você está realmente no voo na antessala do voo da águia ali, né? Você está realmente no pico da crise de propósito mesmo, para dar o salto mesmo. E é normalmente a hora que vai enfrentar como é que chama o demônio? Maharishi? Como é que é o nome do demônio lá? Maharishi. Maharishi. É a hora de dar a espadada, né? Eu acho que a palavra exata que ela queria dizer é inatingível. Isso, inatingível. Inatingível, tá. Ok. Obrigada, gente. Tá ótimo, querido. Obrigado pela abertura, pela exposição. Denis ou Ana Luísa gostaria de aproveitar também a oportunidade, um dos dois? Eu só gostaria de agradecer muito a Durga por ela ter se aberto. A experiência dela, assim, tá incrível para mim. Eu não quero abrir nada pessoal, só quero agradecer a ela por ter levantado a questão pessoal dela. Foi muito emocionante, muito envolvente para mim, tudo. Obrigado, Durga, agradeço muito. Ana Luísa? Eu gostaria de abrir, sim. Tá, ok. Para mim também fala um pouquinho sobre qual é o seu grande desafio, primeiro. O meu desafio é sair do meu emprego e buscar o que eu realmente quero fazer. Eu ainda não me identifiquei com clareza o que é. Tá, então o desafio além de sair do emprego, também identificar o que você tem que fazer, é isso? Isso. Tá. E aí, foi muito interessante tirar essa carta do inocente, de estar no útero, né, no colo da mãe, porque eu estou no processo eu estou no emprego de sonhos da minha mãe, e estava lá para ter o reconhecimento dela. Então, eu vim no processo nos últimos 3 meses de sair da casa dela, eu ainda morava com ela, então sair da casa dela. Essa semana eu abri o processo para sair do meu emprego, que é estável, eu sou servidora pública, então para mim isso é um grande desafio. Vou sair da cidade pela primeira vez, estou me mudando para São Paulo no final do mês. Então, está sendo um momento muito desafiador, assim, de muitas mudanças. E eu sinto que o meu medo maior é de ir para esse estágio da orfandade. Porque é como... desculpa. Você é o órfão ou o inocente? Inocente. É o inocente. Tá. E eu acho que o medo é dessa próxima fase, do que eu vou ter que encarar. A mamãe não vai estar ali. Exato. E aí? O teu caso é interessante, dá para perceber aqui a diferença do inocente para o órfão. Porque, primeiro, só desmistificando uma coisa, não quer dizer que se eu estou no inocente, eu estou na minha jornada no primeiro arquétipo. E quem já está lá no louco já está no último. Depende da questão e da oitava que a gente está falando, porque os arquétipos eles são cíclicos. Quando o herói ele vence um antagonista, ele conquista um novo tesouro e retorna ao reino, ele reinicia o processo. Aquilo que foi uma conquista, daqui a pouco vira um mundo comum de novo, e aquele mundo é provocado. Então, primeiro, só para desmistificar isso, não se trata de estar à frente ou estar atrás no processo, só para evitar qualquer confusão. Então, assim, você vê a diferença do arquétipo do inocente para o arquétipo do órfão, né? Enquanto o arquétipo do órfão, ele já está sendo chamado para entrar em contato com a fragilidade e se fortalecer nessa fragilidade e já aceitar o chamado para a aventura, o inocente está sendo chamado para entrar no órfão, para ele ficar por conta dele mesmo. A vida está te fazendo esse chamado, né? Romper com o mundo comum e sair da zona de conforto, entrar na zona de turbulência aí, né? Uma desconstrução. Mas, ok, você já está vivendo essa desconstrução, a vida já está te provocando, porque você teve que sair
Você já pediu para mudar de emprego? É isso? Como é que é a história? Eu pedi Já deu licença, entrada? já abri o processo para sair do meu trabalho. Você já abriu o processo? Já abri. Já abriu o processo. Você também mudou de cidade, é isso? Eu vou mudar no final do mês. Vai mudar no final do mês. E qual é a zona de conforto que você ainda está nela? O que você ainda não mudou? Na verdade, é por causa do dinheiro. Eu tô indo sem reserva financeira. Eu ficava num jogo para me prender nesse lugar, que eu sempre gastava mais dinheiro do que eu tinha. Uhum. E aí o serviço público me dá estabilidade, porque o salário nunca atrasa, tá sempre ali, não posso ser demitida. Então eu ficava nesse jogo para não, tipo, só vou sair daqui quando eu tiver dinheiro, mas eu gastava o dinheiro para me forçar inconscientemente a ficar ali. E fiquei nesse jogo muito tempo. E aí o desafio maior agora está sendo sair sem essa reserva financeira, porque eu só tenho reserva para um mês. Então, um mês... Mas agora você já não depende de você, você já fez esse movimento. Eu já fiz, agora eu tenho que continuar fazendo, porque eu estou nesse desafio do eu tenho que gerar dinheiro. Como eu vou gerar se eu nunca trabalhei na minha formação? Eu tenho em alguns momentos da minha vida, eu vendi brigadeiro na rua para ganhar um dinheiro extra. Então eu estou assim, ok, eu vou vender brigadeiro na rua para me virar até conseguir um emprego. E nesse momento o desafio está sendo específico enfrentar o medo da rejeição. Porque eu acabei de raspar a cabeça, então estou apavorada de ir para a rua vender brigadeiro com a minha aparência atual e ser rejeitada. Então eu estou com medo, além do fracasso geral, do fracasso por ser rejeitada pela minha aparência, que é um processo da minha infância. Tá, entendi. Beleza. Então você já percebe assim o arquétipo já. Quanto foi que saiu o arquétipo para você? Já faz um mês que você tirou? Faz. E de um mês para cá mobilizou bastante coisa nesse sentido, Bastante. é isso? Tá, então já vê que já é isso que eu queria entender, né? Porque tão pouco tempo, tudo recente, né? O arquétipo já tá atuando com você, né? Porque quando vem o arquétipo do inocente, não é para manter o estado de inocência, é para ir para o próximo estágio. E parece que você está indo para o próximo estágio mesmo, né? Mas agora o que o jogo vai dizer é confia que, apesar do sentimento desafiador que você está vivendo, isso vai te fortalecer bastante. Isso é parte da vida te desenvolvendo, te fortalecendo. Né? Se você está consciente que você está recebendo o que você precisa, fica um pouquinho mais fácil, né? Do que achar que você está onde não devia estar, de que, né, que se você não fizer alguma coisa, a vida vai te pegar. Não, você está vivendo o que tem que viver mesmo. Confia um pouquinho mais nessa provocação, nessa fricção que a vida está te fazendo, né? Purificação também, purificação do medo, negação do Dharma, né? Estamos em Adharma, né? Assim, precisaria investigar mais, precisaria investir no teu caso, eu investigaria um pouco mais. A gente não vai conseguir fazer isso agora, de forma muito profunda, mas valendo aqui como referência para todo mundo, para você também. Eu ainda investigaria, tentaria ampliar mais a visão sobre essa zona de conforto, sobre esse estágio de inocência, né? Posso só citar uma coisa rapidinho sobre o Pode. Uhum. Que quando a gente caiu nessa casa, né, foi semana passada, me chamou muita atenção, porque a minha primeira saída mental foi, eu tô saindo do emprego, então o que eu vou fazer? Eu vou vender brigadeiro. Vender brigadeiro não tem nada a ver com o meu Dharma, é mais uma zona de conforto minha. Então, E aí eu falei, ok, então cuidado com isso, porque você de novo, e eu comecei a buscar empregos que não tinham nada a ver comigo, não é isso, preste atenção na casa que caiu, então busca uma coisa ligada, ver que tenha laço no coração. Laço no coração, perfeito. Tem esse desafio também, de prestar atenção para onde que eu estou escolhendo ir. Sim, perfeito. E também porque, assim, se tem lastro no coração, a resposta é perfeita, eu tenho que buscar aqui que tem lastro no coração. Mas se eu não estou entrando em contato com o meu coração porque também tem algum sentimento desafiador ali, eu também não acho saída. Então é um chamado para entrar em contato com essa fragilidade também, com esse sentimento que está difícil de assumir ele, de entrar em contato com ele. Talvez a própria sensação de abandono, de estar sozinha, né, de não ter com quem contar, né, e aí começar a ir na direção desse passo, porque não é já saber qual é o seu Dharma, o caminho do Dharma, do propósito, não começa a querer saber qual é o meu Dharma, agora já sei e resolvi. Não, qual é o próximo passo?
né? O caminho do propósito de vida, ele se funde com o processo de autoconhecimento, né? É uma grande jornada encontrar o propósito. Então, o propósito, Dharma, não é necessariamente já encontrar o meu propósito maior de vida, a minha marca pessoal maior, fazendo referência à Durga aqui também. Mas sim, qual é o próximo passo, o que deve ser feito agora. Né? O que vai me desenvolver, inclusive, para que eu possa frutificar nesse Dharma. Né? Então, acho que você está também sendo provocado a identificar isso agora, né? E o arquétipo vem primeiro de dizer que para isso você vai ter que se fragilizar, vai ter que sair da zona de conforto. E, calma, o órfão também representa o desenvolvimento, o fortalecimento de habilidades necessárias para aceitar o chamado. Beleza? Você queria trazer mais alguma coisa? Não, é isso. Obrigada. Ok. Obrigado. E aqui, então, deixa eu voltar aqui para compartilhar aqui as imagens. Ok. Então, a gente tem aqui, voltando aqui para os 12 passos da jornada do herói, a gente já foi até aqui a recusa, a gente falou aqui também do papel do mentor. O mentor, ele surge aqui como quarta etapa, mas ele pode surgir também em outras etapas. Né? Então, você vê, o mentor, no filme do Senhor dos Anéis, ele já surge aqui, ele quem faz o chamado para a aventura. Ele surge aqui no segunda etapa. Mas se a gente vai olhar, por exemplo, no filme Matrix, quando surge o Morfeu, né, quando ele, né, apresenta as duas pílulas ali para o Neo, né, a pílula azul e a pílula vermelha, ele exatamente faz essa transição para a quinta etapa, que é a travessia, né, primeiro limiar. Né? E esse mentor pode surgir de várias formas. Por isso que às vezes eu digo que muitas vezes você e o jogo vão atuar nesse arquétipo. Inconscientemente, não precisa se preocupar em atuar nele não. É até melhor que você não pense nisso. Né? Mas naturalmente você atua, representa esse arquétipo fazendo uma ponte para a aventura. O jogo é o Dharma do jogo, né, gente? O jogo ele traz essa frequência de aventura, frequência de investigação, de lidar com os mistérios, de avançar no jogo, né? De jogar o jogo. Por isso que você acaba fazendo essa ponte aqui. Então, essa travessia do limiar é quando então o órfão ele se fortalece, desenvolve as habilidades necessárias e ele então encara a questão dele. O herói finalmente assume o seu chamado, que nem sempre é já realizar aquilo, mas de encarar a questão dele. Falar, minha questão é essa mesmo. Minha questão é o medo, minha questão é o medo de fracassar, né? Minha questão é ser rejeitado, minha questão, né, se é em relacionamento, é o medo de me abrir para um relacionamento e me ferir de novo, né? Seja qual for, você assume essa fragilidade. Não, a minha questão é a preguiça, eu preciso superar a preguiça, a vergonha, e aí a gente pode detalhar mais isso, né? Mas é assumir mesmo. E o herói, então, ele assume a jornada. E aí, o que acontece? Por isso que aqui no 6, quando ele vai, né, a primeira travessia, tem testes aliados e inimigos, mas o que surge primeiro aqui são os aliados. Então, aqui, voltando aqui para o estudo dos arquétipos, só abrir aqui o arquétipo do destemido, rapidinho, eu estou abrindo aqui. Pronto. Dá para ver aí, né? Então surge aqui o arquétipo do destemido, que é o guerreiro, né? Que é só uma outra forma de falar a respeito desse arquétipo, porque o guerreiro é aquele que encara. Né? Então a pergunta quando surge o terceiro arquétipo, a gente vai aprofundar agora nele, o arquétipo do guerreiro é: coragem para quê?
E normalmente, muitas vezes, quando surge esse arquétipo, há também uma negação da questão. Então, às vezes, quando a pessoa vem o arquétipo do guerreiro, eu dou uma repassada na definição do arquétipo. Deixa eu contextualizar uma outra coisinha antes. Então, assim, só para vocês entenderem, depois a gente vai estudar isso de forma mais técnica, tá? Mas, assim, quando a gente abre o jogo, a gente traz uma questão para o jogo. Depois que a gente investigou, conseguiu definir de forma mais objetiva e específica possível a questão, a gente, então, sorteia o arquétipo. E, normalmente, quando vem o arquétipo do destemido, eu procuro olhar, será que é essa a questão mesmo? Porque normalmente ele vem para ajudar a pessoa a ter coragem de encarar aquilo que normalmente ela não tem coragem de encarar. Ela precisou desse guerreiro, ela precisou desse arquétipo para isso, né? Alguém pediu aqui para aumentar a imagem. Vou aumentar aqui. Aqui, ó. Ok? Coragem para quê? Né? Então, aqui traz, né, coragem e valor para seguir o caminho que deve ser trilhado e para se aventurar no mundo desconhecido. Meta, vencer. Medo, fraqueza. Risco, rigidez. Virtude, coragem ou também disciplina. Então, mas a força do guerreiro é que quando ele define o alvo, ele sabe onde ele quer chegar e ele tem a força para chegar. Ele representa também aqui o elemento fogo. Então, lá, voltando no estudo dos 3 primeiros arquétipos, você consegue ver claramente que o terceiro chakra, que é o terceiro arquétipo, é o arquétipo do guerreiro. O terceiro chakra é o chakra do guerreiro. É a força da coragem, é o fogo. Né? No caso, representando a transição do medo para a confiança, é a confiança. É o movimento de ir em direção ao alvo. Né? Falo confiança, mas eu falo mais do destemor mesmo. Né? A confiança tem uma característica um pouco mais da entrega, né? Uma qualidade mais receptiva, enquanto a coragem é uma qualidade antagônica ao medo, mas uma qualidade mais ativa mesmo, né? Que é ir em direção ao alvo. Então a pergunta é: qual é o alvo? Coragem para quê? Essa é a pergunta do destemido. Né? E aí também abre-se aqui também sempre no terceiro chakra. Você vê que é o terceiro arquétipo, é o terceiro chakra e tem relação com a casa 3 do jogo. Apesar que o terceiro chakra está na casa 23. Mas a casa 3 no Mahalila é a casa da ira. É o elemento fogo. Né? E aí também vale aquele estudo também de como que eu estou lidando com essa energia da raiva. Se eu consigo... Como que manifesta isso na minha vida? Ela está represada? Não. Ou então eu estou vivenciando um outro aspecto do destemido que precisa ter atenção, que ele traz aqui como risco rigidez, que é aquela coisa do tipo do ariano, né? O ariano acho que é um bom exemplo. Eu vou para cima, eu sei qual é a questão e atropelo. Não quero nem saber o que está na frente, eu passo por cima. Né? Então precisa também observar isso também. Então a gente vai entendendo todas as nuances do arquétipo e vendo qual é aquela que está encaixando. O que esse arquétipo vem provocar. O que eu tenho observado mais em jogos é que ele vem realmente questionar se eu realmente estou encarando o que deve ser encarado. E encarar o que deve ser encarado, normalmente é um trabalho com a fragilidade. Não tem jeito. Então, o jogo vai dizer assim, que o maior ato de coragem é reconhecer a própria vulnerabilidade e seguir em frente. Né? Para que mais que eu preciso de coragem se não para isso? E aí vale um estudo também da autoimagem. Né? Se a minha dificuldade é a raiva, como que eu olho para o agressor? Se a minha dificuldade é encarar a culpa, como que está a minha autoexigência? Como que eu também exijo do outro? E por aí vai. Alguém aqui saiu com destemido?
Eu saí. Pera, deixa eu só abrir aqui as... Rapidinho. Eu vou conseguir ver todos aqui rapidinho. Quem que saiu? Desculpa. Eu, a Thaisa. A Thaisa. Oi, Thaisa. Tudo bem? Oi, tudo, e você? Tudo jóia. Alguém mais saiu com o Guerreiro? Só a Thaisa? Ok. Só repassando, se tem alguém ainda que não sorteou o arquétipo, já passou um pouquinho da hora, manda mensagem para mim depois no privado e eu faço o sorteio, tá? Você gostaria, Thaisa, de abrir um pouquinho e aproveitar aqui? Como que você tá? Posso abrir, sim. Mas você gostaria? Ah, pode ser, posso falar. Eu falo assim, não era muito pelo pode ser, é muito mais pelo que se você é uma coisa que você gostaria de fazer. Tá, eu gostaria, sim. Gostaria, tá ok. Tá. A minha questão que eu coloquei tem a ver com um conflito. Eu tenho um filho adolescente de 15 anos, né? Uhum. E eu tenho tido bastantes conflitos com ele, assim, né? Então, a minha grande questão que eu coloquei é a dificuldade em dar limite para o meu filho e o desafio em ser mãe mesmo, né? Que isso é muito desafiador para mim. E tudo o que foi acontecendo no jogo foi me trazendo, assim, parecia também que o jogo era para mim, porque essa questão da ira, né, veio muito forte. A minha questão, assim, às vezes, tipo, essa dificuldade de não dou o limite para não entrar na ira, porque eu entro na agressora, entendeu? Que é um aprendizado que eu tenho, né? Então, é todo esse jogo, assim, que aí vira um jogo de sofrimento, um ciclo vicioso, assim, né, entre eu e ele, de vítima e agressor, e, assim, tanto da minha parte quanto da dele, né, Sim. E sou eu e ele, assim, né, que a gente... E, então, foi tudo isso que eu fui vendo, essa minha dificuldade também de encarar, né, a minha raiva, né, o meu ódio, né, a minha repetição dos meus padrões de comportamento, entendeu, familiar, né, tudo isso, e que eu preciso ter coragem mesmo, né, coragem para poder sair disso, coragem para fazer o que precisa ser feito, coragem para ter uma austeridade na minha vida mesmo, de alguns maus hábitos que eu preciso tirar, entendeu, para poder ir além, né, que eu estou sendo convidada para ir além, entendeu? E acho que foi isso, assim, sabe, mais ou menos isso. Agradeço a tua exposição. É interessante, né? Você viu que como eu estou trazendo a questão do arquétipo do guerreiro e como que tem tudo a ver, né? O que eu acabei de falar para vocês sobre o que é o arquétipo e exatamente a questão, que é o desafio que ela tá vivendo agora, né? Então, Thaís, deixa eu ver se eu entendi um pouquinho. Você tem um filho, filha de 15 anos? Filho, Bruno. Um filho de 15 anos. Atualmente vive só você e ele, atualmente? Só eu e ele, Você e ele, vocês têm vivenciando aí um embate aí, né? Às vezes você é agressor, às vezes você é a vítima, ele também manifesta muita agressividade, né? Muito, né? E você tem dificuldade de dar limite, de dizer não. Sim. Né? Isso é muito comum nesse arquétipo também. Então, quando eu não sei lidar com a energia da raiva, e o arquétipo do guerreiro vem ensinar a lidar com essa energia, né, a canalizar essa energia de forma produtiva, essa agressividade ela se volta contra mim. E se eu não lido com a agressividade, eu também não sei dar limites, também não sei dizer não. Quando você atua nela, você acaba atuando de forma reativa, né? De forma destrutiva, em vez de ser empoderada por esse fogo que naturalmente consegue dar limite para o outro, né? Acaba então você vivendo uma postura mais reativa do que empoderada dessa força, né? E o arquétipo ele vem olhar para isso mesmo. Agora, essa raiva que está por enquanto vendo de forma distorcida, ela tem uma origem, tem uma dor aí, né? O que é importante entender primeiro a gente fazer nessa etapa do jogo, a gente investigar quais são os gatilhos que disparam esse sentimento, né?
Então, talvez agora a gente não consiga fazer isso, mas já fica, você aproveita isso como dica para o seu estudo, né? Quais são que tipos de situações que provocam mais essa raiva, né? Então, o que ele te fala, né? Quando que isso acontece, ou não só com ele, em outras situações também. E depois aqui nessa etapa do jogo, o que a gente procura fazer, a gente não vai conseguir fazer isso agora, Thaís, até porque por uma precaução minha, não abrir aqui um conteúdo seu, entrar numa questão do seu pai, da sua mãe, e te deixar isso em aberto, tá? Tá. Então a gente não vai fazer isso agora, porque senão a gente não vai ter tempo, a gente não vai conseguir abrir a caixa toda e fazer o trabalho como deve ser feito. Claro. Mas só para a gente entender como que o arquétipo manifesta, que é esse o objetivo. Então, é importante a gente ir para o pai e mãe. Essa é a hora do jogo que a gente vai entender como é que manifesta essa relação, como é que você vivenciou essa agressividade na relação com o teu pai e com a tua mãe, e buscar perceber quais são as semelhanças dos gatilhos que disparam a tua raiva com características que o seu pai e sua mãe possuíam. Então, assim, o facilitador ele começa a convocar para o campo, um pouco nessa etapa do jogo, um pouco da história de vida da pessoa, principalmente quando lida com conteúdo assim mais profundo. E aí acaba vindo na hora, e isso é legal do jogo, que o jogo ele tem um campo, é que naturalmente, sem que a pessoa entenda por que veio, vem algumas memórias, vem algumas histórias, e mesmo que você como facilitador na hora ainda não faça o link, não entendeu ainda, isso é um conteúdo que vai se somando durante o jogo. De repente chega lá no final do jogo, tudo aquilo se encaixa, tudo aquilo fecha, tudo aquilo faz sentido. Mas aproveitando aqui para dizer como que a gente trata o arquétipo, o que eu faria nesse momento agora é saber um pouquinho mais da história dela, da relação dela com essa energia, né? Com o pai, com a mãe, como é que ela lida com a autoridade, se ela tem, como é que essa questão de não saber dizer não, como é que isso, os sintomas disso em outras áreas da vida também, né? Ou se ela não está sabendo lidar com isso, como que isso está se transformando, por exemplo, em autodestrutividade, de alguma forma, né? E entender de que forma positiva seria se ela consegue, então, ir aprendendo a trabalhar com essa força, com essa energia, que positividade traria para a vida dela também, né? Que é importante, porque se ela domina esse fogo, se ela domina essa ira, ela vai ter mais força de realização, mais força de trabalho, vai saber dar limites, vai saber dizer não, né? Porque a agressividade é o atributo divino do poder que é distorcido através da agressividade. Então, se a consciência vai penetrando essa energia que ainda está distorcida e vai integrando essa energia, e ela vai crescendo em poder, em capacidade de ação, capacidade de realização, né? E provavelmente você está precisando também dessa energia também, né, Thaisa? Sim. Para esses outros aspectos também. Então, a gente vai começar a investigar o quanto ela precisa do aspecto positivo da energia, para que ela esteja motivada também a fazer essa purificação. E aí vem também a espada 10, também purificando, né? E aí acaba que como essa energia está precisando ser estabilizada, eu acabo, em vez de dar o limite para o outro, eu acabo agindo por reação, né? E aí isso gera mais guerra, gera mais conflito, e fica nesse ciclo aí. Né? Então, então aqui o objetivo não é já entender a questão dela, tá, gente? Não daria, né? Só para vocês entenderem, aqui é só para a gente, para onde que o jogo, porque essa primeira etapa do arquétipo, o arquétipo ele vai dar a tonalidade do trabalho. E você percebe como que já teve muito a ver com a questão, o arquétipo que veio para cada um? Como que já veio certinho? Deu para perceber? Como que o inocente veio para a Ana Luísa certinho, o órfão no caso da Durga, e no caso dela o guerreiro, ele vem de forma bem clara. Nesse caso, no aspecto do guerreiro, aprofundar na questão da energia da ira. Né? Que antes de abrir o arquétipo dela, eu já falei, ele está relacionado à energia da ira, e ela traz a questão dela é essa. Né? Posso fazer um comentário? Sim. Okay. Eu preferi não abrir a minha questão pessoal, mas achei muito bom que a Ana Luísa falou a respeito da experiência pessoal dela e que espelhou muito com a minha também. Eu também tirei o mesmo arquétipo que ela, o inocente, e também tem a ver com Dharma
E foi uma questão assim, ela ter aberto a questão dela colocou muito a minha também. Então, volta a uma questão da aula anterior também sobre a sincronicidade também, o quanto o estudo é sincrônico também, né? O fato dela ter aberto isso, ter trazido coisas pessoais minhas também, que mesmo eu não querendo abrir, já abri por ela. Então, achei muito bom a Ana Luísa ter trago. Viu, Ana Luísa? Quero agradecer você também por ter trago a sua questão, porque acabou trazendo a minha também, mesmo que internamente, tá? Acabou trazendo a minha também. Tá bom. O teu arquétipo é o inocente, né? Então, quem sabe na próxima aula você já começa a sair, já começa a expor, já sai da inocência e traz a questão aí, né? Mas tá bom, tá se movimentando, tá indo. Beleza, querido. Obrigado aí pela exposição, pela contribuição. Mas lembra que se não trouxer a questão, não sai da zona de conforto e não recebe ajuda, né? Beleza. Tá bom, gente. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria disso que viu agora, né? Dos exemplos aqui de aplicação do arquétipo. Gostaria de entender alguma coisa? Está aberto para pergunta. Não? Todo mundo está bem? Está tudo muito claro? Eu. Viviane? Vai lá, Viviane. Ai, coragem. Gente, é incrível esse jogo. Eu não vou dizer que eu tô bege de novo, amarela, azul, porque vai ficar redundante, que cada vez mais parece que é sempre, por mais que você não esteja nesse arquétipo, parece que tá. Eu não sei se faz sentido, mas parece que sim, tá muito presente, né? E é muito, muito esse lugar. Eu não tô no guerreiro, nem no órfão, nem no inocente, mas muita coisa da raiva, desse lugar da raiva, de associar, eu até anotei aqui, de associar relacionamento com posse, com controle, com sufocamento, que é tudo que eu não quero na vida, entendeu? Então eu meio que nego o relacionamento, mas tem muito a ver com isso, reflete no trabalho, é louco isso. Você vive uma questão interna de relacionamento, negação do relacionamento, que se reflete no trabalho. Não sei se tem sentido isso, mas pelo menos é o que eu estou sentindo. Sim, assim, tem sentido. Uhum. E o que você falou de se não deu certo porque eu não tentei ainda, isso foi na minha cara, assim. Tá roxo ainda. Que bom, né? Que bom. Procrastinar tudo. Sim, qual que é o teu arquétipo? É ruim. Pera. O buscador. O buscador. O buscador também ele é muito parecido com o guerreiro nesse sentido de enfrentamento, de novos horizontes, né? De percorrer um caminho ainda não percorrido, né? Então, e eu fiz o teste lá do livro do Despertar do Herói Interior, e eu fiquei até surpresa, porque o buscador deu 5, 5, 5, 5. Só não vai muito longe, porque pra gente não abrir aqui a tua questão. Quando a gente chegar no buscador, eu te chamo. Mas vai lá, fala um pouquinho. Não abrir, não. É só assim, deu 30 coisa, deu um aspecto do bobo também. Uhum. É muito forte, o bobo e o buscador. Eu falei, eita, oi? Mas, enfim, depois eu entendo isso. Depois eu coloco, assim. Talvez eu não abra, mas obrigada. Bom, tá bom. Obrigada, Ana Luísa, também pela questão. E a Durga também, me identifiquei muito com a questão. Sim. Tá ótimo. Obrigado, Viviane. Não fiquem preocupados, gente, se você está com a sua questão aí, se você vai ter que... Você não é obrigado a trazê-la aqui para as aulas, tá? Eu dou uma chamada assim, mas fique super à vontade de não trazer, e é importante, porque senão você também fica um pouco inibido aí de trazer a questão, então fique tranquilo, só vai trazer se você quiser, em alguma aula, ou nem todas as aulas a gente vai fazer isso também, talvez uma aula ou outra,
E mais para o final do curso a gente vai começar a fazer mais isso, né? A gente vai entrar com umas dinâmicas mais práticas, esse lá para o módulo, lá para a aula 9, ainda tem bastante chão pela frente ainda. Ok? Eu sinto que por hoje a gente já, eu achei que talvez tivesse mais dúvidas, mais questões. Esse já foi o conteúdo da aula 2. Eu posso fazer uma questão, fazer uma pergunta? Dentro da aula, do contexto da aula, sim, pode, claro. Quem está falando? Peraí, aqui, é a Paula. Paula. Oi, Paula. Aqui eu não estou vendo você aqui. Está sem câmera? Então, de vez em quando ela apaga. O seu aperto sem querer. Diga, Paula. É o seguinte, pegando esse gancho da Viviane, eu também tive essa mesma sensação de que essas características desses arquétipos também servem para mim em muitas questões. Isso acontece mesmo durante o jogo? Sim, se a gente abre um jogo que é, né, como esse, que é em grupo... Não, principalmente esses 3 primeiros arquétipos. Porque todo o processo que envolve sair de um estágio de consciência para um estágio de consciência superior passa por esse ciclo de identificação da zona de conforto, chamado para um novo movimento, negação do chamado. E essa purificação que é esse processo de sair desse não para essa aceitação do enfrentamento da grande questão. Porque a grande questão, como eu disse, a grande questão está relacionada a um núcleo de dor. E é desafiador enfrentar isso. Né? Sim. Então, sim, todos nós estamos passando constantemente, principalmente por um reflexo desses 3 arquétipos. E tanto que no Mahalila eu estou fazendo a relação disso com os 3 primeiros chakras, que é basicamente, vocês vão perceber que nas sessões do Mahalila é onde a gente mais trabalha no jogo. Primeiro, segundo e terceiro chakra. Entendi. É também onde nós estamos mesmo, né? Trabalhando questões do primeiro, do segundo e do terceiro chakra. Então é muito comum que a gente se identifique bastante com esses primeiros arquétipos quando a gente faz a relação deles com a nossa questão. Né? É que daí os outros arquétipos também têm a relação com esses 3 níveis, só que eles vão trazer uma tonalidade diferente, uma nota diferente, para ajudar a chegar aonde precisa chegar. Né? Então a gente abre um leque de símbolos, então são 72 casas, 10 espadas, 10 serpentes, 12 arquétipos, os acordes, né, as diversas possibilidades de conjuntos dessas casas, para que a sincronicidade ela use esses elementos para levar para onde ela quer levar, para onde é essencial ser visto, né? Aquilo que é preciso ser enxergado de forma essencial mesmo, essencial entender nesse momento qual que é o próximo passo, qual que é a próxima casa. Ok, obrigado. Ótimo. Mais alguém, gente? Já indo para o fechamento já da aula. Ok. Carol? Sim, eu tenho uma dúvida. É bem Oi, simples. Carol. Boa noite, pessoal. Boa noite. Por exemplo, a carta 3, ela vai dizer assim, um chamado para quê, né? Uma ação para quê? Seria isso, né? Uma das interpretações, né? Você fala do arquétipo do guerreiro, do destemido? Sim. Sim. Coragem para quê? Coragem para quê? Nisso, o próprio jogo, ele pode te direcionar para a resposta, é isso? Sim. Tá, entendi, porque você não necessariamente precisa responder você mesmo, né? A ideia é que a pessoa se abra. Isso. Todas as respostas. Às vezes, perfeito, boa pergunta. Às vezes a gente já entende no início, né? Já bate o arquétipo, você já entende o que ele está dizendo. Às vezes não, na hora que fechar o conjunto de elementos é que a gente vai entender. E muitas vezes, a pessoa entende depois de muito tempo. Mesmo que na hora o jogo já valeu, foi interessante. O que eu recebo de depoimentos, de feedbacks de pessoas que gostou da vivência, entendeu, mas que depois de um tempo aquilo caiu, assim, encaixou tudo mesmo, que a pessoa, uau, é impressionante. Então lembrei aqui de uma conhecida que fez o jogo comigo, e ela tinha feito um retiro acho que eu comentei isso, não sei se foi com vocês, ela fez um retiro de Tantra, um retiro sério, assim, de Tantra, e ela
tinha tido uma experiência muito... Ela voltou muito vivaz, muito aberta para a vida, e estava assim, mesmo assim, aparentemente ela estava bem. Mas ela veio para o jogo, nós definir a questão dela, não tinha questão nenhuma, a gente não conseguia definir a questão, e estava tudo muito bem. E eu fiquei assim, ué, mas por que essa pessoa então veio jogar, né? E aí, eu acho que, se não me engano, veio exatamente, por exemplo, o arquétipo do guerreiro para ela. Então, eu usei a pista que o jogo me deu. Eu falei, bom, tem alguma coisa que ela não está tendo coragem de encarar. Então, eu puxei um pouquinho para a história pessoal, onde que tinha fragilidade, até que ela começou a abrir e falar da família dela, que ela ainda morava com os pais, e que os pais tinham uma cultura de assistir Faustão, e de ficar todo mundo ali. O único jeito de interagir era ficar todo mundo sentado no sofá assistindo novela, e que aquilo para ela era muito difícil, e a família dela tinha hábitos muito o que ela dizia que eram, na visão dela, que eram hábitos muito primitivos, né? E ela já fazendo vários processos de autoconhecimento, e explorando o mundo, viajando por tudo que é lugar, e tinha que ficar lidando com a família naquela situação. Mas na hora que ela começava a falar da família, o campo dela se manifestava. Aí você conseguia ver a dor dela, conseguia ver a questão dela, e aí eu vi que ali era ali que o Destemido ia dar a flechada, ali era o alvo, né? E aí a gente foi ali, e abriu uma carreira ali naquela direção. E ela saiu meio chateada assim, do jogo, ela tinha chegado bem, e estava tudo para ela, ela achou que depois do retiro do Tantra estava tudo resolvido. E o jogo mostrou para ela que ela tinha uma coisa que era com a família dela ali, que ela ainda ia entender alguma coisa, ainda ia purificar alguma coisa, que ela ia ver uma coisa ali que ela não tinha para onde fugir daquilo. E aí foi. Aí passou um tempo, durante um ano eu encontrava com ela, porque a gente frequentava um lugar em comum, e ela me olhava meio que não queria, nem me olhava, nem me via na cara, assim. Ela passava perto de mim, eu acho que ela me via, lembrava qual era a questão dela. Então ela passava assim, não me olhava. Um ano depois eu vi essa pessoa no meio de um encontro, assim, chorando, e em êxtase, assim, me agradecendo do fundo da alma dela, do fundo do coração dela, porque ela finalmente tinha entendido a questão e tinha achado a saída da questão dela, e pôde agradecer, falou, graças a Deus que o jogo me levou para isso, e ela colheu os frutos disso, ao invés do guerreiro, da coragem de enfrentar o que tinha que enfrentar, e por aí vai. Então, estou dando um exemplo de que, trazendo um pouquinho dentro do que você contextualizou, nem sempre a gente vai conseguir compreender na hora, mas a gente precisa confiar que o jogo está trazendo o que é mesmo e o que a pessoa precisa naquele momento. Mas na maioria das vezes a pessoa já entende, já sai do jogo com insight, já sai do jogo com clareza, mas não podia deixar de dar esse exemplo também nesse momento. Bom, é isso, é muito legal a gente facilitar esse processo, é muito divertido, é muito prazeroso, a gente vê muita coisa linda acontecendo. Eu vou ver se eu começo a compartilhar mais nos grupos com vocês os depoimentos. Eu vou, às vezes, evitar de deixar o nome, mas eu recebo constantemente pessoas contando histórias, então acho que vai ser legal começar a mandar isso para vocês também, para vocês verem como que funciona o desenrolar do trabalho, né? Vai ser legal. Tá bom, amados? Fechou, né? Acho que agora não tem mais perguntas aí não, né? Ou tem alguém? Não. Ok? Obrigado, então, pela participação Só um comentáriozinho rápido. Sim, sim. Na verdade, eu tenho milhares de dúvidas, assim. Tá. Então, eu nem vou falar, mas é que assim, eu só queria compartilhar que eu tô achando um grande desafio relacionar tudo isso, os arquétipos, as fases do herói, junto com o jogo, né? Eu estou ansiosa para entender como é que vai funcionar tudo isso, enfim. Sim, você está um pouco ansiosa já entender lá na frente. Então, assim, foca agora só em entender agora o que são os 3 arquétipos. O que é o inocente, o que é o órfão e o que é o guerreiro. Isso não pode ter dúvida agora. Isso que é importante agora. Hoje a aula importante é isso, entender esses 3 arquétipos. Eu fiz referência no jogo, mas a gente vai quando a gente entrar no jogo mesmo, no segundo módulo, a gente vai conseguir começar a relacionar de forma mais técnica e objetiva. Não se preocupa agora com isso. Tá bom. Por isso até que eu estava dizendo que eu não estava entregando tabuleiro antes do segundo módulo. Tá. Que é para evitar um pouco essa
né? Como você já tem um tabuleiro aí também, você já está estudando, isso gera uma certa ansiedade. Mas o importante agora, confia na metodologia, é entender os 3 primeiros arquétipos e entender os 3 primeiros estágios da jornada do herói. Tá. Né? Ali vai até o 5º estágio, na verdade, né, o 6º, mas eu estou resumindo em 3 etapas principais, que é o chamado, a negação do chamado, né, e a aceitação do chamado. Ok? Beleza. Beleza. Pessoal, então, boa noite, bom descanso para todos vocês. Estamos fechando aqui exatamente 10 horas em ponto, né? Então, é isso. Obrigado pela participação, por quem se dedicou em estar aqui ao vivo. É muito importante, é muito legal a gente estar juntos aqui. Claro que eu sei que às vezes não é possível, mas agradeço então a você que se organizou, que chegou no horário, que está aqui entregue mesmo para o processo, se dedicando mesmo. Gratidão, viu? Boa semana, gente. Até então a próxima aula. Obrigado. Boa noite. Boa noite.